Os pastores feiticeiros da IEADPE. Meus amados, é inacreditável, viu? Os pastores aí não estão vigiando, viu? E está subindo no altar para atacar pessoas, desejar mal às pessoas. Estão usando o altar para desabafar. Esses pastores aí são feiticeiros. Eu vou deixar esse vídeo para vocês aí do irmão Josué Augusto. Você vai ver o absurdo que esse pastor falou em cima do altar. Você vai ver. As pessoas não estão aguentando mais. Esse pastor aqui, presidente da IEADPE, estão fazendo protestos em cima de protesto, porque não estão aguentando mais, suportando mais esse jugo que eles estão colocando nas costas das pessoas. Pastor cada dia mais rico, comprando fazenda, mansão, carro blindado, seguranças, pagando escritórios caríssimos para nos processar, sendo investigado pelo Ministério Público, mandando derrubar templos, que nem você está vendo aí na imagem. Eu vou deixar para vocês esse vídeo do irmão Josué Augusto, repreendendo esse feiticeiro aí que se diz pastor que está em cima do altar, desejando mal para a vida das pessoas, fazendo oração a contrárias. Esses homens nos atacam as pessoas aqui, por trás das câmeras, ataca as pessoas. Aí quando acontece alguma coisa com a pessoa, eles vão lá no altar e dizem que foi a mão de Deus que pesou. Ele processa, tenta derrubar nossos vídeos. Aí quando acontece aquilo ali, quando derruba um vídeo ou outro, eles vão lá no altar e dizem, sabe o quê? A mão de Deus está pesando. Deus pesou a mão. Ele não conta a verdade para as pessoas. É inacreditável, viu? Olha aí, que coisa linda para um pastor. Isso é bonito, né? Eu vou deixar para vocês aí o vídeo do irmão Josué e deixe seu comentário aí. Você concorda com esses absurdos aí? Você concorda? Você apoia pastor feiticeiro em cima do altar? Deixe seu comentário aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica um vídeo do irmão Josué Augusto, viu? Canal Josué Augusto. Albérico, Inácio, que eu não vou lhe chamar de pastor. Já estive com você no Templo Central, já conversei com você. No início, quando eu cheguei aqui, de volta a Recife, eu me sentia bem em ouvi-lo pregar a palavra, mas de uns tempos para cá, você está se espelhando, tomando como modelo o seu ídolo gestor presidente da IEADPE. De tal sorte que você se passar para um papel ridículo, assumindo uma figura do falso profeta, mentiroso, feiticeiro, prognosticador, rogador de praga e idólatra. Albérico Inácio, qual a autoridade, Albérico, que você tem para falar, meu irmão, a palavra de Deus com inspiração, com isenção, sendo apenas um vaso que possa ser utilizado, que seja utilizado pelo Espírito Santo de Deus para falar à igreja e falar aos corações, aos ouvintes, para que possam ser transformados, regenerados, vivificados pelo poder santificador e regenerador da palavra. Albérico, você tem sido um instrumento de perdição, de idolatria. Você ocupar o púlpito da igreja para rogar praga, lançar feitiço, prognóstico, maldição. Pastor não foi chamado para isso. Eu vou deixar aqui aquela vergonha inominável daquela atitude sua lá no púlpito do Cabo, dizendo que a língua de quem fala do pastor, quem toca na alma do pastor, que pastor? A Bíblia diz que pastor, seguindo o exemplo de Jesus, é uma coisa totalmente diferente, Albérico. Mas o que você defende e chama de pastor é um homem caído, mercenário, cheio de malignidade, cheio de maldade, que não perdoa, investigado, que enriquece, que explora, que zomba, que faz
acepção que macula as pessoas, seus próprios companheiros, chamando-os de jumentos maldomados, chamando de estrupadores de igreja. Olha, é uma série de coisas. E você vir dizer, diante da igreja, na internet, que a língua de quem fala a verdade é diferente de você, prognosticador, dizer que vai apodrecer na boca. Então, igreja, vejam, eu vou repetir aqui as palavras dele para a vergonha dele, que vai ficar registrado aí, Albérico. Ailton José Alves vai morrer, sem sombra de dúvida. E essa mácula, essa mancha, vai ficar presa à sua vida, à sua reputação, sabendo que você perdeu o equilíbrio e a posição de tornar-se um ministro dispenseiro dos mistérios de Deus, para passar a ser isso que eu já falei: mentiroso, feiticeiro, rogador de praga, idólatra. É isso que você tem, assim como os outros têm sido para essa igreja. Então, vocês vão ficar aí, irmãos, prestem atenção, repetindo aqui, reprisando essas palavras infelizes, feia, vergonhosa dele. Tá entendendo? Um papel de palhaço ridículo. Isso não tem lugar dentro da igreja nem na Bíblia, Albérico Inácio. E logo depois, irmãos, vocês vão ficar, aí sim, eu peço que vocês continuem, assistam até o fim, porque o nosso presbítero Eduardo Cândido, um profundo conhecedor da Bíblia, ele refuta a posição e a falsa santidade desse homem que vocês chamam de anjo da igreja e homem de Deus. Ele refuta, chama à reflexão, prova que ele, em vez de ser homem de Deus, ele é um mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, assistam aí até o final e fiquem com essa aula bíblica que vai fortalecer. E se você tem alguma dúvida de que esses homens estão a serviço do mal, a partir da palavra de Deus, transmitida com tanto zelo, tanta eficácia, tanto conhecimento pelo presbítero Eduardo Cândido, eu espero que essas dúvidas suas se dissipem. Deus levantou os sacerdotes e disse: vão na frente. E é 1 quilômetro de distância. Mas vocês não tirem a visão da arca e do sacerdote. Olhem para eles, é eles que estão levando, eles vão levar vocês pelo caminho certo, pelo caminho que Deus escolheu, pelo caminho direito, pelo caminho do milagre. É o ministério que leva o povo para o caminho do milagre. Não é o povo que vai só, tem que ter liderança. Você que fala mal de pastor, que acusa pastor, que bate na alma dele, Deus está dizendo: foi eu que levantei, foi eu que coloquei. Cuidado com essa mão que está apontando, porque Deus nesta noite está dizendo: eu vou cobrar. Cuidado com essa língua, porque ela vai ser queimada, ela vai apodrecer dentro da tua boca. Paulo disse: oxalá me suportasse na minha loucura, porque estou zeloso de olho com zelo de Deus. Tenho preparado para apresentar como uma virgem pura, pureza. Sabe o que é pureza, Ailton? Pureza é não mentir, pureza é não roubar, pureza é não enganar, pureza é não perseguir os irmãos, pureza é não chamar os irmãos de canalhas, pureza é não querer a condenação dos irmãos. É puro amor, é o amor de Cristo. Qual é a perseguição, Ailton? A gente apresentar os teus erros, os teus desvios de conduta, a tua malignidade, a tua perversão, o teu caráter distorcido. Ensinar os outros é fácil, ensina a ti mesmo. Por que não ensina a ti mesmo? Por que tu não vive aquilo que tu prega? Por que tu não vive aquilo que tu ensinas? Então vir o púlpito aí, ocupar o púlpito aí para estar com essas palavras bonitas é fácil. Difícil é tu descer daí e viver o que tu ensina aos outros. Tu cobra para os outros, mas não cobra de ti mesmo.
Ah, tá de brincadeira, né? Paulo diz assim, ó, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos gentios, nem aos judeus, nem à igreja de Deus. O teu comportamento está dando escândalo tanto à igreja como aos gentios, que é o mundo, e à igreja de Deus. A igreja de Deus. Aos teus fanáticos, não. Aos idólatras, não. Mas a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, que não aceita esse negócio de idolatria, de bajulação, de feitiçaria, não aceita não, Ailton. Então, diante dos olhos da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, tu está reprovado, Ailton. O apóstolo São Pedro disse que o pastor deve ser exemplo do rebanho. E não mau exemplo. Qual é o bom exemplo que tu dá quando tu chega na audiência que tu mente? Tu diz que quer a condenação dos irmãos. Qual é o bom exemplo que tu dá? Hein? O escritor Hebeu disse assim, olhai para os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Que vos falaram a palavra, mas não é só a palavra, é a fé e a maneira de viver. São três coisas, Ailton. Não é só pregar bonito, falar bem, falar bonito, falar os termos dentro da teologia. Não, isso não vai impressionar, não. Impressiona quem é leigo, quem não te conhece. Entendeu, senhor Ailton? Então procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar. Primeiro é não ter de que se envergonhar. Se apresentar a Deus como obreiro aprovado, não tendo de que se envergonhar. Eu pergunto, tu tens ou não tens de que se envergonhar? Ministério Público, a Draco, Polícia Federal, entendeu? O dinheiro que tu desviou da igreja, do cofre da igreja, para bancar a campanha de Adalto. A rachadinha. O desprezo que tu dá aos teus companheiros de ministério. Paulo nunca deu desprezo aos companheiros de ministério dele. Nunca. E por aí vai. A gente vai descobrindo mais coisa. Paulo não era avarento. Paulo não era ganancioso. Paulo não era maldizente. Mostre-me na Bíblia Paulo chamando os irmãos de canalha. Irmãos, você vê que a mensagem dele não é para a igreja. A mensagem dele é um desabafo. É uma carapuça para o grupo. Ele não tem coragem de enfrentar o grupo, aí usa o púlpito da igreja. Veja que inversão, que distorção, né? Usar o púlpito da igreja para estar com as carapuças de desabafo dele, fazendo menção das escrituras sagradas, usando um personagem como Paulo para se comparar a ele, dizer que tem zelo pela igreja. Isso que tu faz pela igreja, isso que ele faz pela igreja, isso não é zelo. Isso aí é ganância, isso chama-se ganância. Amor ao dinheiro, amor à posição, ao cargo. A soberba subiu ao teu coração, Ailton. E tu estás desviado, tu estás dominado por um espírito demoníaco. Aquilo que Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que querem ser ricos caem em laço e na condenação do diabo. É isso que aconteceu. E todos estão vendo. Não precisa ser perito, não. Todos já estão vendo. Ele se comparar a um Paulo, isso aí é uma aberração, irmão. Não tem fundamentação, não. Paulo, que abriu mão de tudo quanto tinha, do que era, para ganhar a Cristo. Veja o que Paulo diz, né, reverendo. A mesma igreja de Corinto que ele faz menção, né? Paulo disse assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, de alguma maneira eu não seja reprovado. Reprovado, aí. Tu estás reprovado pelas tuas atitudes. Prega que não se deve mentir, mente. Prega que não se deve roubar, e rouba. Prega que não deve enganar, engana. Está reprovado, aí. Não tem para onde correr, não.
Não tem como comparar esse cara a um Paulo. Queríamos nós, se tivéssemos pelo menos 10% da graça, da unção do apóstolo São Paulo. Se comparar a Paulo, então veja o que Paulo diz aos Coríntios, Ailton, aos Coríntios. Ele diz assim: eu, irmão, quando vim ter convosco, não vim com palavras persuasiva de sabedoria humana, mas vinha em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Cadê o poder de Deus, Ailton? Já que tu é um imitador de Paulo, já que tu parece com Paulo, te assemelha a Paulo, cadê o poder, Ailton? Que só tem arrogância aí, violência, arrogância, soberba, orgulho. Cadê a comparação? Faz comparação aí com Paulo, que Paulo foi perseguido, que Paulo vai conversando, rapaz, vai contar a história de carochinha para outro, rapaz. Quando ele diz que quem vive caluniando é um diabo. Concordo que é um diabo. Quem chama um irmão de canalha sem ele ser canalha, isso é uma calúnia, é um diabo também. Ou é um diabo. Agora, dizer a verdade dos fatos, isso não caracteriza ser filho do diabo. O que caracteriza ser filho do diabo é o mentiroso. O mentiroso, quanto mais, aquele que mente. Cria um projeto, o tal de projeto famigerado cidadania, e depois diz em audiência que não conhece o projeto de cidadania. Aí eu pergunto, isso é um filho de Deus? Um mentiroso que mente descaradamente? Então é um diabo, realmente é um diabo. Ora, se Jesus chamou 12 e no meio dele tinha um diabo ali que se comportava como endemoniado, né? Ladrão que roubava, dizia que queria ter compaixão dos pobres, mas só para tomar o dinheiro do pobre e comprar mansão, comprar carro importado, colocar os filhos nas Europas. É um diabo, não é? O cara que pega o dinheiro da igreja e desvia o dinheiro da igreja, deixa de atender as órfãos, as viúvas, os necessitados. Então, realmente é um diabo mesmo. É uma verdade. Agora, quem calunia é um diabo. Agora, quem diz os fatos é um profeta. Basta dizer isso, né, irmão? Ele tem que fazer um estudo sobre os profetas do Velho Testamento, que profetizavam contra os reis safados, pilantra de Israel. Aqueles reis que se desviaram, os idólatras, os mentirosos, os gananciosos. Por que ele não faz um estudo sobre Geazi, sobre Balaão? Por que ele não faz um estudo sobre os feiticeiros? Seria melhor, né, irmão? Que pegar a Bíblia para fazer uma mensagem ao seu bel prazer. Outra coisa, ele disse que até velho, né, mesmo na velhice, manifesta um comportamento duvidoso. Quem é esse que na velhice manifesta um comportamento duvidoso como obreiro? Quem é? Quem é esse, gente? Cabe a vocês aí responder quem é esse. Ele fala do zelo de Paulo, que Paulo tinha pela igreja. Ele fala sobre que apareceram naquela época muitos falsos irmãos, falsos apóstolos, né, que trouxe sofrimento a Paulo. Eu queria ver Ailton falando sobre o caráter de Paulo, entendeu? Eu queria ver ele falando sobre o caráter de um verdadeiro líder. Como vivia esse líder? Por que ele não pega todo o contexto da vida de Paulo? Quem era Paulo? Por que ele não explica para a igreja quem era Paulo? Um homem irrepreensível. Um homem por que ele não diz o que Paulo disse aos Coríntios? Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, ainda que seja menos amado, mas amando-vos cada vez mais. Ainda que seja menos amado, mas amando-vos cada vez mais. Eu não busco o que é vosso, mas eu busco a vós. Por que ele não prega isso que Paulo ensinou? Por que ele não prega isso que Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha? Sabia padecer perseguição, necessidade, e tinha prazer nas tribulações, e não ia aos tribunais dos homens. Não queria a condenação dos irmãos.
Ele chegou a dizer à igreja da galáxia que sentia as dores de parto até que Cristo fosse gerado na igreja da galáxia, nos irmãos. Então, Paulo demonstra um amor incomparável. Paulo apresentava uma compaixão pelas almas que é semelhante à compaixão de Cristo. Então, se comparar esse indivíduo chamado Ailton ao apóstolo Paulo, só ele mesmo que se compara, né? Mas não existe nenhuma ligação, não existe nenhuma semelhança entre o Ailton e o Paulo. Paulo sofria perseguição por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à verdade. E o que tu sofre, Ailton, não é perseguição, não. É a pura realidade dos fatos que está sendo apresentada. Tu está sendo desmascarado publicamente pelos teus feitos, pela tua conduta. Paulo nunca comprou cargo, nunca comprou posição na igreja primitiva. Muito pelo contrário. Ele foi para o deserto, ele foi pregar nas regiões mais baixas. Ele foi pregar nas viagens missionárias dele, fundar a igreja. E não como tu que pegasse a igreja fundada já, a igreja já pronta, para tu se apoderar dela e tomar os dízimos e as ofertas, e te enriquecer, te beneficiar com os dízimos e as ofertas da igreja. Então, te comparar a Paulo, isso é uma aberração. Isso é um absurdo. Isso é uma distorção, fazer essa comparação. Jamais tu te igualará a Paulo, jamais. Veja o que Paulo escreveu, como Paulo ensinou. Ele diz: tem alguns irmãos que pregam aos outros, ensinam aos outros, mas não ensinam a ti mesmo. Romanos. Tu que prega, tu que ensinas que não se deve furtar, furtas. Tu que prega, que ensina que não se deve mentir, tu mentes. E aí? Explica isso aí, Ailton José Alves. Explica na escola bíblica de obreiro para os obreiros aí que não se deve mentir, que não se deve roubar, que não se deve enganar, que não se deve ser hipócrita. Ensina para a igreja. Agora essa mensagenzinha de 2 Coríntios, essa mensagenzinha tua, da Bíblia não, né? Agora, me parece, existem dois personagens, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos, dois personagens no livro na epístola de João. Dois personagens, é só um capítulo, né? É só uma saudação praticamente de João, a terceira epístola de João. Ele fala de dois personagens, um é Diótrefe e o outro é Demétrio. Aí de Diótrefes ele diz assim: esse indivíduo, esse obreiro chamado Diótrefe, ele é miserável, ele quer a primazia. Esse indivíduo ele só quer a primazia. Ele quer ser o centro das atenções, entendeu? Ele está na igreja, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o mais ovacionado, ele quer ser... Ele é o pam, o Diótrefe, entendeu? Então, Paulo, quando enviava obreiros para a igreja, ele nem recebia e nem deixava os irmãos da congregação receber os obreiros, a mensagem de Paulo que ia ser entregue na igreja. Ele nem recebia, nem deixava receber. Veja que tipo de obreiro miserável. Só queria ele. Sem ele, nada. E tem um tal de Demétrio. Aí João diz assim: todos dão testemunho de Demétrio. Demétrio anda na verdade. Demétrio é um obreiro fiel. Mas esse tal de Diótrefes é um miserável. O cara só quer ter a primazia. O cara quer... Ninguém pode fazer uma festa maior a não ser para Demétrio. Ninguém pode falar com ninguém a não ser que primeiro fale com Demétrio. Demétrio é quem toma as decisões. Ele bota para dentro da igreja quem ele quer e ele bota fora quem ele quer. Está lá em João, não é eu que estou dizendo não. Está lá escrito em João, está lá escrito. Entendeu? Era um obreiro que botava os cantores para correr, botava os pregadores para correr, só pregava quem ele queria, só cantava quem ele queria. Entendeu, irmão? Aí eu pergunto aos irmãos aqui, façam análise, com quem parece esse pastor presidente da IADPE do estado de Pernambuco? Se é com Diótrefe
ou se é com Demétrio. Irmãos, quem é que canta, quem é que prega, não só é que ele quer. Então, ele parece com Paulo ou parece com Diótrefe, esse indivíduo? Isso é João dizendo, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos. Veja, não acolhe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. E os expulsa da igreja, como se a igreja fosse desse desgraçado, desse Diótrefe. Ele não recebe, impede que os irmãos recebam os obreiros que João enviava. Veja só, irmão, que cara malicioso, que cara imbecil, que cara nojento. Nem recebia, nem deixava os irmãos receber. Quer dizer, aqui não prega, aqui não canta, aqui você não faz... Não, você não entra aqui na igreja, não. Veja quem é que está impedindo os irmãos que querem adorar a Deus de entrar na igreja, de pregar, de cantar. Quem é que está impedindo, irmão? É Demétrio ou é Diótrefes? Irmão? Com quem se parece? Agora, querer se comparar a Paulo? Peraí, não tem nenhum idiota aqui do outro lado não, gente. Aqui não tem nenhum idiota não. Você se parece mais com Diótrefe e não com Demétrio. Agora, amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para que os irmãos e para com os irmãos e para com os estranhos. Esse aqui é o detalhe. Não devemos obedecer a Diótrefes, mas seguir o exemplo de Demétrio. Entendeu? São dois. Está aí escrito em João. 3º João. Pode ler, João, pode acompanhar em casa. Veja o que João diz. Continua aqui. É um capítulo pequeno. Eu gosto da Bíblia. Ele diz assim: quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Pronto, aqui Demétrio, o obreiro Demétrio. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal é do diabo. Expulsar os irmãos, não dar a oportunidade dos irmãos pregar, cantar, por perseguição, isso é de Deus ou é do diabo? Está escrito aqui em João, 3º João. Então é Paulo no toitice. Se comparar a Paulo, não vem para cá com essa comparação não, porque vai ter madeira de dar em doido. Tu és um Diótrefes. Demétrio era aqueles que todos davam bom testemunho. Hoje aqui no estado de Pernambuco, quem é que dá bom testemunho de tu, Ailton? Quem é que dá? O Ministério Público? Polícia Federal? A Draco? Os irmãos que lê Bíblia, né? Os bereanos. Quem é que dá testemunho de ti? Os católicos? Os padres? Os delegados? Quem é que dá testemunho bom de tu? Que tu disseste que tudo é endemoniado, tudo é demônio. Os políticos? Quem? Quem é que dá bom testemunho de tu? Só aquele que lê a tua cartilha.